Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cantinho do Leitura Juntos. Eu sou a Josiane Arnoldi e estamos aqui hoje para a segunda parte do capítulo 5, O Terror. Antes de começar esse capítulo, eu quero pedir desculpas pela minha falha. Não consegui fazer na semana passada, que foi meu aniversário. Então, fiquei bastante envolvida com demandas de trabalho e me desorganizei. E só para deixar bem claro, eu não fui recolhida lá para Casa Verde. Até porque se a gente, conhecendo o Dr. Simão até agora, se eu tivesse sido recolhida, eu não estava aqui agora, né? Então, vamos lá. O Terror, parte 2. Então, a gente viu, né, no último encontro, que esse capítulo ele é um capítulo bem grande, bem extenso, com relação aos outros primeiros capítulos que até então a gente tinha feito. E aqui é a comitiva lá com a esposa dele, que é a Dona Evarista, tá lá no Rio de Janeiro, e até então não tinham retornado ainda. E o Dr. Simão estava recolhendo todo mundo em diferentes motivos. Ele estava julgando e estava levando as pessoas para lá. E aí, quero começar aqui a nossa parte 2, justamente o pessoal na vila, né, na cidade, em Itaguaí, já dizendo assim, não, Casa Verde é cárcere privado, não tem outra. Porque é de norte a sul, de leste a oeste, o pessoal estava comentando isso. E, no entanto, doutor Simão dizia que só eram admitidos casos patológicos. Então, assim, tudo ele tinha justificativa, né? Não era pessoas aleatórias, conforme ele. E, enquanto isso, o pessoal na cidade, né? Lembram que a gente até viu ali que teve gente que chegou no Boticário Crispim. As falhas fazem parte da conversa, né? O Dr. Crispim ali, né, que é o farmacêutico, teve gente que pediu assim, quem sabe, tu que é amigo dele, dá uma conversada, porque tá demais. E aí teve aquela questão ali da vaidade dele, do orgulho, por ser reconhecido pelo amigo do Dr. Simão. Então, tirando o Crispim, o restante das pessoas, inclusive o padre, já estavam naquela coisa de querer entender o que é que estava acontecendo. Então, todas as conversas, então, as versões populares, enquanto o alienista defendia que estavam lá somente casos patológicos, a versão popular já era aquela coisa assim, bom, isso aí só pode ser vingança, só pode ser cobiça pelo dinheiro dessas pessoas. Bom, deve ser castigo de Deus, só pode para estar acontecendo isso. Ou será que isso é um plano secreto do Rio de Janeiro para conter Itaguaí, que corre o risco de ser uma vila com muita prosperidade, então antes que se iguale ou passe o Rio de Janeiro, já vamos acabar com essa vila. Então, várias teorias. Mas, reservamos isso e temos então o retorno da comitiva lá do Rio de Janeiro. E a Dona Evarista, quando enxerga lá o marido, que foi ao encontro para recepcionar, ela vai feliz da vida, se joga nos braços dele, inclusive, e eu gostei que Machado de Assis define assim, ele frio como diagnóstico. Então, ele completamente ali pragmático, sem demonstração de emoção. Para tanto que ela acaba desmaiando nos braços dele, que durou cerca de 2 minutos esse incidente, ela logo voltou e para a alegria de muitas pessoas que estavam ali, porque eles estavam depositando esperança com o retorno da Dona Evarista, achando que ela pode ser um viés de tentar conter o Dr. Simão. Inclusive com o Padre Lopes. Então, eles saíram ali caminhando e ela foi de braço com o Padre Lopes, porque o marido dela não fez muita questão ali mesmo. E ela falando do Rio e ele perguntando as coisas, porque fazia muito tempo que ele não ia, ela relatando experiências que ela teve, lugares que ela foi. E ele foi atualizando
todas as pessoas que foram recolhidas para Casa Verde. E aí ela tá, mas tá todo mundo doido? E aí o padre ou quase doidos. Ela, não, mas como assim? Né? Porque para ela, o marido é um sábio, e ele sendo sábio, ele não ia recolher ninguém que não tivesse a prova evidente da loucura. Então, se o marido dela fez isso, é porque tá certo, né? Mas ao mesmo tempo, tá, mas eu conheço aquelas pessoas, como assim? Né? Esse tempo que eu fiquei fora, todo mundo endoideceu, o que que tá acontecendo? Acabado esse passeio, eles foram para um jantar de boas-vindas, né? Para Dona Evarista. E então teve muitos brindes, muitos elogios, teve muitos discursos, até que veio o discurso de Martim Brito. Quem era o Martim Brito? Um rapaz de 25 anos que era pintalegrete acabado. Eu fui pesquisar porque eu fiquei muito curiosa o que era essa expressão. Então, pintalegrete é alguém que tem muita vaidade, vaidade assim em excesso, que tem um cuidado, um excesso de esmero para consigo, num todo, na sua apresentação, na sua fala. Esse é o pintalegrete. E aí, o adjetivo, então, acabado, né, fazendo junto ali esse adjetivo completo, é dizendo assim que ele é perfeito. Esse acabado é trazendo essa ideia de perfeito. Então, ele era muito, né? Então, não era uma pessoa que passava despercebida. E ele também era curtido de namoros e aventuras. Então, este era Martim Brito. E Martim Brito faz um dos discursos lá do jantar. E ele, assim como foi descrito, ele em pessoa, assim também foi o discurso. E ele falou muitas coisas, inclusive trazendo que Deus criou o universo, o homem e a mulher. E aí o final do discurso foi que Deus quis vencer a Deus e criou Dona Evarista. Quando ele disse isso, aquele silêncio, duas senhoras que estavam ali ouvindo se entreolharam, se interrogaram, tá, e agora? Olharam lá pro marido e não viram nenhuma reação aparente ali. E teve uma que, inclusive, ficou assim, tipo, tá, mas Dona Evarista, será que merece essa desconfiança dela? Será que tá tendo alguma coisa com esse rapaz? Mas ela não era nem bonita. Inclusive, o termo é água morna. Então, assim, essa era a visão que uma das duas senhoras tinham. Mas, e aí? Quem não teve oportunidade de fazer a leitura do capítulo, será que adivinha o que foi que aconteceu com o Martim? 3 dias depois. Não foi na hora. 3 dias depois. Sim, ele foi recolhido para a Casa Verde. E aí, essas senhoras, então, conversando novamente, tá? E será que foi ciúme? O que será que aconteceu? Né? Além do ciúme, será que teria outro motivo para recolher o Martim? E só que poderia ser ciúmes? Isso não ficou claro ali no capítulo. Mas tem mais e mais pessoas sendo recolhidas. Inclusive, o terror se acentuou. Mulheres que, quando os maridos voltavam para casa, acendiam vela agradecendo, em contrapartida tinham homens andando com capangas na rua, com medo de serem recolhidos. E não havia, assim, gritos nas ruas, mas havia sussurro. As pessoas já estavam conversando entre elas, né, de uma forma, assim, sigilosa. Tá aí, e o que a gente vai fazer? E aí a minha pergunta é, será que vem uma rebelião? Vamos aguardar. Como é que foi aí pra ti? Gostou de terminar esse capítulo, de acompanhar esse terror que um homem está causando numa vila, numa cidade? Um homem, com uma ideia. E ele tá mobilizando todo mundo. De alguém, de alguma forma, foi tocado. Seja porque
Foi um familiar que foi recolhido, ou porque conhece, ou porque foi um amigo, ou porque está com medo de ser recolhido. Será que isso ainda acontece na nossa sociedade, essa influência toda vindo de uma pessoa só? Será que nós somos esses agentes em algum momento? Ou será que a gente está lá nessas versões populares, criando teorias da conspiração e nos associando a pessoas com essas teorias? Ou será que a gente já está no momento de, não, só um pouquinho, isso não está certo, vamos organizar, porque isso aqui não pode continuar assim, um homem só não pode fazer tudo isso, a gente tem que dar um jeito. Em que posição que tu te encontra hoje? Me conta aqui nos comentários e eu te aguardo no próximo sábado para a gente dar continuidade e saber sobre essa rebelião, se vai sair ou não. Até lá!